De todos os sons que estão nos cercando nessa quarentena, nesse mundo novo que está se descortinando em meio a uma crise, uma pandemia, eu queria destacar um no Pensa 19. Nessa carreata, numa conta rápida, eu consegui somar algo próximo de R$500 mil. Se a gente fosse vender os veículos pela tabela FIPE, que organiza o preço de mercado de veículos novos e seminovos. Curioso notar que quem achava que ia passar fome, necessidade e precisa trabalhar, são as pessoas que, na verdade, empregam e provavelmente exploram quem realmente precisa. Isso não é novidade nenhuma no panorama do capitalismo, principalmente do capitalismo neoliberal atual, onde a financiarização dos serviços e das realidades dos países, das economias nacionais, causa diversas distorções e diversos desequilíbrios, ainda mais do que o capitalismo inicial e tal. E no Pensa 19, num retorno aí do programa tradicional, em meio ao spin-off diário, que eu estou tentando manter diário, eu trouxe essa reflexão com base num livro que eu estou lendo e já indiquei em outros programas, chamado Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, de Eugene Morozov. E a leitura é oportuna para a gente entender o cheque em branco que a gente passou para algumas organizações substituírem um estado de bem-estar social, um estado que pode dar atenção às pessoas, por essa financiarização, pela algoritmização das relações e a tomada de decisões baseada em fórmulas matemáticas, em decisões de modelos de negócio e tudo o que o capitalismo neoliberal pode trazer. Se fosse um reino, esse tipo de universo teria uma capital chamada Vale do Silício. E é de lá que vem a crítica de Eugene. Esse trecho, a introdução do livro, lançado aqui pela editora Ubu, a qual eu sempre estou divulgando, porque eu adoro, assino a caixinha deles. E essa introdução que eu quero trazer em mais uma edição daquele trechos de livros que eu li só para minha provável audiência, sabe? Que eu fiz tanto na primeira temporada. Então, com vocês, a introdução do livro Capitalismo Tecnológico e Cidadania, do Big Tech, de Eugene Morozov, editora Ubu, página 13. Após 2 décadas de utopismo digital marcadas pela adoção incondicional das últimas vogas de Palo Alto e de Shenzhen, o mundo, enfim, entrou numa era de sobriedade digital. As plataformas tecnológicas globais deixaram de ser vistas como companheiras inofensivas e invisíveis, empenhadas em amenizar ou mesmo eliminar as arestas da existência cotidiana, sempre em nome de um compartilhamento descomplicado e de uma transparência universal. Agora, tais plataformas são cada vez mais percebidas como um bloco poderoso, com interesses mercantis ocultos, lobistas e projetos de dominação do mundo. A tecnologia digital da atualidade ficou evidente, não é apenas ciência aplicada, como ainda sustentam as filosofias mais vulgares da tecnologia. Ela é, na verdade, um emaranhado confuso de geopolítica, finança global, consumismo desenfreado e acelerada apropriação corporativa de nossos relacionamentos mais íntimos. Ao insistir nas queixas como práticas desprezíveis da Uber ou do Airbnb, ou contra tendências monopolistas da Amazon e do Alibaba, alguns críticos da tecnologia adotam uma visão geral invertida. Nossa sociedade digital, quaisquer que sejam suas falhas, não é a causa do mundo em que vivemos, e sim a consequência dele. Não existiria o Uber sem as décadas de afrouxamento das legislações trabalhistas ao redor do mundo, a tal ponto que uma das startups mais valiosas do mundo é representada por um algoritmo que concilia oferta e demanda com vínculos empregatícios escassos e ainda menos ativos em seu nome. Do mesmo modo, não haveria Airbnb sem décadas de política econômica incentivando os cidadãos a considerar seus imóveis residências como ativos, como investimentos lucrativos que um dia poderiam compensar a eventual insuficiência das instituições anteriores, como o estado do bem-estar social. O Airbnb não é apenas a extensão dessa lógica, mas aquilo que permite a rentabilização desse ativo imobiliário dia após turista. Atacar essas duas empresas como se fossem a raiz do problema é dar crédito demais a seus fundadores e, ao mesmo tempo, ignorar o contexto histórico, social e econômico mais amplo das últimas décadas, desde o final da Guerra Fria até o desenrolar da crise financeira de 2008. Esse contexto moldou não só nossas políticas, como também aspectos ainda invisíveis para a maioria, nossas tecnologias.
quase um clichê afirmar que dados são o petróleo do século XXI. Há muito a criticar nessa definição. Para começar, a forma como produzimos dados é muito diferente daquela como a natureza produz seus recursos. Mas esse chavão, por mais desgastado que esteja, acerta em um ponto, ao levar em conta a escala da transformação digital que se encontra à nossa frente. Não surpreende o surgimento de um nicho de consultorias digitais e de gurus tecnológicos, os quais insistem na ideia de que a sociedade detentora de tantos dados vai acabar solucionando todas as contradições que o sistema capitalista global não consegue resolver por conta própria, ao nos proporcionar trabalhos flexíveis e bem remunerados, ao punir os participantes deletérios do mercado por meio de mecanismos de autocorreção instantâneos, ao introduzir eficiência e sustentabilidade onde antes não havia, e tudo isso graças a aparatos inteligentes. Todas essas previsões podem ter seu fundo de verdade, mas certamente essa não é a única lição a extrair da comparação entre dados e petróleo. Cabe lembrar que a história do petróleo no século XX também se caracteriza pela violência, por pressões corporativas, guerras incessantes e desnecessárias, derrubada de regimes democráticos na expectativa de assegurar o controle de recursos estratégicos, aumento da poluição, alterações climáticas. Se os dados são o petróleo do século XXI, quem vai ser o Saddam Hussein desse século? Quem vai ser o Saddam Hussein desse século? Mas não precisaria ser assim. Deveria ser óbvio que o fato de que os dados, os serviços de inteligência artificial que eles ajudam a estabelecer, vão se constituir em um dos terrenos cruciais dos embates geopolíticos desse século. Até agora, os principais competidores são bem conhecidos, os Estados Unidos e a China, os dois países com setores tecnológicos mais avançados, mas é bem provável que outros, como a Rússia e a Índia, vão buscar um lugar no pelotão da frente. No mínimo, movidos pelo temor de uma dependência excessiva de serviços digitais estrangeiros. E onde fica o Brasil? De um lado, o país foi um dos primeiros do mundo a reconhecer a importância de recuperar a soberania tecnológica. Infelizmente, as iniciativas e as promessas aventadas após as revelações de Edward Snowden mostraram-se insuficientes e quase caíram no esquecimento, em meio às turbulências que afetaram a política brasileira nos anos seguintes. De outro lado, o Brasil também foi um dos primeiros países do mundo a insistir no enquadramento robusto de direitos digitais, o chamado Marco Civil. Nesse caso, os resultados foram um pouco melhores. A iniciativa do Marco Civil, ainda que inconclusa, é uma manobra importante, sobretudo agora que cada vez mais as plataformas digitais buscam nos atrair para seus impérios digitais, acenando com serviços gratuitos e convenientes, um paradigma quase antiético aos direitos digitais. Independentemente de estarem sediadas em Seattle ou em Pequim, as plataformas digitais ganham dinheiro com a promessa de converter os direitos públicos, duramente conquistados, o direito à liberdade de expressão, à segurança e ao transporte, em serviços eficientes, proporcionados pelo setor privado, mas desprovidos de garantias. Qualquer esforço, como o Marco Civil, que vise reverter esse processo é um passo na direção certa. O consenso atual é de que o único baluarte contra o avanço das empresas globais de tecnologia é a Europa, com uma burocracia atuante, uma legislação antitruste consolidada e o respeito universal que nutre pela privacidade. Depois de observar o continente por muitos anos, arrisco-me a discordar dessa visão. Estou convencido de que não se pode enfrentar com êxito o desafio imposto pelas grandes empresas tecnológicas apenas com intervenções jurídicas, por mais bem concebidas que sejam. O que se requer, por outro lado, é um poderoso ethos de dinamismo empresarial associado ao firme compromisso de repensar radicalmente o funcionamento da nossa sociedade e o papel que a tecnologia desempenha nela. Os progressistas radicais, entre os quais felizmente me incluo, não podem se dar ao luxo de serem tecnofóbicos. Rejeitar a inteligência artificial e outras soluções que fazem uso intensivo de dados somente porque a Amazon e a Alibaba recorrem a elas para fins execráveis é atarmos nossas mãos num momento absolutamente crucial. A Europa, infelizmente, está muito velha, agonizante e dilacerada demais por seus infortúnios históricos para embarcar nesse ambicioso projeto intelectual e político. Já o Brasil tem todos os requisitos para fazê-lo.
É uma sociedade jovem, com muito mais abertura para a inovação, mesmo a de cunho mais radical. Ainda que tenha perdido alguns anos com disputas internas, não há motivo para que abandone a batalha. É bem provável que a luta global pelos dados e pela supremacia da inteligência artificial mais uma vez ajude a cristalizar a verdade que muitos teóricos da dependência, entre os quais vários brasileiros, entenderam há muito. Quem domina a tecnologia mais avançada também domina o mundo. A tarefa futura da política progressista no Brasil e em outras partes deve ser a de desenvolver uma estratégia para assegurar esse controle, evidentemente por meios democráticos. De outro modo, não vai demorar muito para que as empresas como o Facebook e a Alphabet recorram a um estratagema final e coloquem em risco a própria ideia de uma política democrática, vendendo-nos a ideia de liberdade como o serviço digital supremo, que elas nos proporcionariam de bom grado, com uma pequena taxa, é claro. As eleições brasileiras de 2018 mostraram o alto custo a ser cobrado de sociedades que, dependentes de plataformas digitais e pouco cientes do poder que elas exercem, relutam em pensar as redes como agentes políticos. O modelo de negócios da Big Tech funciona de tal maneira que deixa de ser relevante se as mensagens disseminadas são verdadeiras ou falsas. Tudo o que importa é se elas viralizam, ou seja, se geram números recordes de cliques e curtidas. Uma vez que é pela análise de nossos cliques e curtidas, depurados em retratos sintéticos de nossa personalidade, que essas empresas produzem seus enormes lucros. Verdade é o que gera mais visualizações. Sob a ótica das plataformas digitais, as fake news são as notícias mais lucrativas. Como qualquer eleição recente pode evidenciar, a infraestrutura da comunicação política mudou dramaticamente. Esforços feitos no passado para controlar seu uso, como leis de financiamento de campanha política e restrições de tempo na TV de cada candidato, sequer são adequados em um mundo onde grande parte da comunicação se dá em plataformas digitais. Caso não encontremos formas de controlar essa infraestrutura, as democracias se afogarão em um tsunami de demagogia digital. Esta, a fonte mais provável de conteúdos virais. O ódio, infelizmente, vende bem mais do que a solidariedade. O ódio, infelizmente, vende bem mais que a solidariedade. É difícil, portanto, que exista uma tarefa mais urgente do que a de imaginar um mundo altamente tecnológico, mas, ao mesmo tempo, livre da influência perniciosa do Big Tech. Uma tarefa intimidadora que, se deixada de lado, ainda causará muitos danos à cultura democrática. O projeto inicia e termina neste podcast, mas não se resume a ele. Você pode acessar o site em mauramaral.com e conhecer a minha jornada em um mestrado lá no PPG-Com da UERJ, explorando o podcast enquanto materialidade, enquanto objeto de comunicação que pode romper justamente as timelines movidas por algoritmos e trazer uma coisa nova, a refundação de uma realidade de relação direta entre produtores de conteúdo e suas audiências. Como eu estou fazendo aqui? Estabelecendo formas que independem de redes sociais monitoradas e movidas por algoritmos para funcionarem. Se você quiser manter esse contato direto, é só acessar mauramaral.com/direto no nosso grupo de WhatsApp, mandar um e-mail para eu_sou@mauramaral.com ou acompanhar a gente todas as segundas-feiras no seu agregador de podcast preferido, com preferência para o Spotify. Penso número 19, gravado entre vários dias dessa quarentena louca que nos roubou todo o tempo e, ao mesmo tempo, nos trancou dentro de casa. Aliás, fiquem em casa e fiquem bem. Até semana que vem.